Então, na aula passada a gente viu um pouquinho, né, de como criar então uma ação, né, para o nosso HTML. Então nós tínhamos lá a declaração de variáveis, né, e aí depois tínhamos então a ação, né, que eu dei uns exercícios para vocês. Então, por exemplo, uma soma, né, e aí vocês inseriam, né, os valores das variáveis diretamente na variável, tá? Então é como se fosse programar, né, sem o HTML. Vocês apenas então faziam uma chamada para um arquivo JavaScript, tá? E esse JavaScript então vocês inseriam esses valores manualmente lá no código, e o JavaScript trazia um alerta, né, com o resultado. Bom, mas assim não é a melhor maneira, né, pessoal? A gente tem que trazer o valor, né, da variável de forma dinâmica, né, que o usuário que estiver usando a nossa página possa ele inserir valores ali. E aí vem a pergunta: como que eu faço essa comunicação entre inserir o valor através do HTML, pegar esse valor, enviar para o JavaScript e o JavaScript devolver, né? Então eu vou abrir aqui, ó. Eu tenho a nossa página HTML aqui com aquela estrutura básica, né? Então, estrutura básica com o início e o fim do HTML, o head, que é a nossa cabeçalha, e o body, né, o corpo do nosso HTML. Bom, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou criar aqui no body um formulário, tá? Então, nesse formulário é que o usuário que estiver acessando essa página vai inserir um valor. Então, vocês já viram em outras aulas, né? A gente criando um formulário. Então, o formulário ele inicia com a tag form, né? E fecha ela. Então, eu vou querer um label aqui para colocar uma informação, né? Iniciar com uma informação. Vou solicitar um valor, né, nesse formulário. Então, coloco aqui um label, uma frase, né, que mostre então essa palavra. Ok. Agora, como que eu faço para entrar com um valor, né? Como é que eu faço para ter uma estrutura que você consiga entrar com valor nela e aí ter alguma ação em cima? Para isso, a gente usa o tipo input, tá? E aí esse input ele vai ser uma caixa de texto. Então eu vou dar um ID para identificar ele, depois vocês vão ver o porquê do uso desse ID. Um ID val, e o tipo então tem que ser text, né? Então eu vou ter aqui uma caixa de texto, né, com ID val e do tipo, né, text. Então é aquela caixinha, né, pequenininha. Já vamos ver como é que fica. Aí eu vou colocar um BR para dar uma linha em branco, né, fazer uma linha em branco. E vou criar um botão. Então esse botão ele vai depois ser acionado, né? E quando esse botão for acionado, ele vai pegar o texto aqui da minha caixinha e enviar para minha variável no JavaScript. Bom, eu vou dar um ID também para esse botão,
chamar ele de BTN. Então, o tipo vai ser Submit. Então, é aquele botão de enviar, né? Se eu tivesse, por exemplo, precisando de um Radio Button, eu teria aqui o tipo Radio Button, tá? Então, vou usar o tipo Submit aqui. E o valor, então, eu vou colocar aqui em enviar, para ficar bem sugestivo. Ok, até aí, vamos ver como é que ficou isso aqui. Que nós criamos, então, foi uma caixa de texto, o label, né, do valor, a caixa de texto e o botão enviar, tá? Então agora eu vou fazer uma formatação aqui. Vou alinhar isso aqui, vou botar um alinhamento para o formulário. Eu vou começar a fazer então também uma espécie de formatação para esse formulário. Até aí tudo bem. Então alinhei o formulário para ficar no meio da página. Agora a gente vai criar um novo arquivo. Então vamos criar um novo arquivo. E esse arquivo então vai ser responsável pela parte do JavaScript, né, que vai trazer então a ação para a nossa página. Bom, eu vou criar uma variável chamada val. Essa variável, agora que vem a parte então que vai trazer, né, trazer aquele valor que a gente tinha lá no HTML. Então, qual elemento lá vai enviar o valor? O elemento que eu tenho lá que vai enviar o valor é o botão, né? Então, como que eu vou acessar esse botão? Então, para acessar o botão, eu uso a ID dele. Então, sempre que a gente precisa acessar um dos nossos elementos aqui, né, a gente utiliza chamando o ID, né? A gente faz essa chamada pelo ID, né? E aí consegue acessar aquele elemento. Nesse caso aqui, o ID do botão é BTN. Né? Então, eu vou fazer o quê? Receber numa variável BTN, eu vou usar o mesmo aqui, document.get element by ID. Então, isso aqui eu estou fazendo uma referência, né, a um elemento. Estou dizendo aqui, pegue, né, o conteúdo do elemento. Qual o elemento então? BTN, que era o botão que eu tinha lá. Aí eu preciso de uma função então que vai pegar a ação, né, do botão e quando ele fizer essa ação eu vou selecionar o valor lá da nossa caixa de texto. Então eu vou fazer assim: quando eu tiver um clique, né,
a ação de clicar. Então, a função vai ser vou colocar aqui numa outra variável. Eu quero que busque, então, do seletor val, aspas duplas. Então, quem é o val? O val é aquela caixa de texto. Olha aqui, tem o ID dele aqui. Ok, agora o que eu quero pegar dele? O valor, né? O valor que for digitado. E aí agora eu vou criar a ação, né, do algoritmo. O que eu quero que ele faça, né? Vamos supor que eu vou somar ele a 1, né? Vou declarar aqui uma nova variável chamada de total e vou pegar a variável val mais 1. E aí vou colocar um alert por enquanto para trazer o resultado. Agora esse arquivo aqui eu tenho que salvar como um .js, né? Então vou colocar aqui script.js, salvo ele, vou formatar. E aqui ainda falta uma coisa, então, falta eu chamar aquele arquivo JavaScript. Então aqui no head eu vou usar a tag script e vou chamar aquele arquivo. Então aquele arquivo ele está na área de trabalho junto com o outro, então já posso chamar assim. Eles estão no mesmo. Ok, agora eu vou atualizar aqui. Então, se eu mando o valor 1, né, vamos ver. Não veio o alert. Vamos ver o que pode ter acontecido. Se eu clicar aqui em inspecionar, né, eu tenho também a possibilidade de saber, né, pelo console aqui, qual erro, né, que ele está dando. Então, ele está apontando aqui que o erro está no script.js. Então, vamos ver. Ele está dizendo que isso aqui não é uma ação, né? Então, vamos tentar ajustar. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Só faltou um erro no element. É verdade. Bem observado. Vamos testar agora. Tem mais alguma coisinha aqui no onClick. Clique, function,
Então a variável val recebe selector. Aqui faltou o jogo da velha aqui, né? Ele serve pra gente chamar seletor, né? Então, quando nós temos o tipo seletor aqui, né? Que é o caso da caixa de texto, precisamos usar esse hashtag, né? Ainda tá dando algum erro aqui na função. Vou fechar aqui e abrir de novo. Aspas. Deixa eu ver se não é aspas simples, né? Vamos ver. Eu testei ontem, isso aqui tava funcionando. Vamos ver se tem. Ele ainda tá dando erro. Variável total recebe um alert. Deveria estar funcionando, só se eu esqueci alguma coisa. Ainda tem alguma coisa. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o que eu tinha funcionando ontem aqui. Que é a mesma coisa. O que ele tem a mais é o CSS. Tá? Eu vou abrir ele aqui. Deixa eu localizar. Esse aqui funciona. Então, pessoal, depois eu vejo o que tá dando de errado lá, mas a questão era para enviar um valor, né, e ele fazer, então, um cálculo, tá? Esse arquivo aqui, além de ter o JavaScript, né, eu criei um CSS também. Então, no caso, poderia criar aqui para esse, por exemplo, né? Agora o problema é que eu poderia criar, além do arquivo JavaScript, né? Também o CSS. Vou fazer, inclusive, esse exemplo aqui para vocês lembrarem um pouquinho, né? Porque a gente tem que sempre juntar essas três coisas. Eu vou criar um arquivo novo aqui. E esse arquivo aqui, então, ele vai ficar junto, né? Vão ficar os três juntos, tem que ficar os três juntos na mesma pasta. E aí eu vou chamar aqui no meu cabeçalho também
esse arquivo que eu vou criar agora. Então, dessa vez a gente tem que chamar ele como um link, dizer que esse tipo de arquivo é um style sheet, né? E do tipo CSS. Texto CSS. Vou botar o href, então, onde eu vou salvar esse arquivo. Então, esse arquivo aqui eu vou salvar como folha.css. Então, vai ser minha folha de estilo. Aqui eu vou chamar ele, então, folha.css. Fecha a tag. Nessa folha de estilo, então, eu vou fazer aquela formatação da caixa que a gente tinha lá, aquela caixinha, tá? De entrada de dados. De novo, vou chamar pelo ID, né? E vou colocar aqui o background da cor. Vamos colocar esse coral aqui. Vou dar uma margem de 10 pixels. Vou botar um tipo de borda aqui com 15% de espessura. E uma borda. A borda vai ser de 1 pixel e preta. Então, o botão vai ter essa formatação. E o formulário agora, então, formulário form, né? Aqui eu tenho a ID dele. Então, formulário form. Vou colocar aqui um background. Vou colocar uma corzinha qualquer aqui. Uma altura e uma largura. Então, largura 880 pixels. Altura 100 pixels. E uma borda aqui 2 pixels. Solid. E uma cor yellow. Então, dessa vez eu coloquei só essa formatação aqui, tá? Então, eu só criei essa borda, né? O fundo. Aqui a cor do botão. Deixa eu ver o que mais que nós teríamos aqui. Vamos colocar um título, né, que faltou também, um título aqui para a página. Aqui no head. E eu acho que é isso. Script.js é o nome do script que eu tinha. Tem que cuidar, prestar atenção nesses nomes aqui, né? Porque senão ele pode ser que dê problema. Então, pessoal, a ideia era mostrar essa entrada de valores para vocês. E além disso, né, eu tenho que mostrar para vocês também que
é possível também a gente criar os testes condicionais, né? Então, lá em algoritmos, a gente viu há pouco sobre os testes condicionais. Não sei se todo mundo participa da aula de algoritmos também, né? Mas então, os testes condicionais, eles mudam o fluxo do programa, né? Então, ele vai se comportar de uma forma ou de outra. Então, são conhecidos também como comando de decisões, tá? E aí, então, a gente vai praticar um pouquinho também aqui, né, desses comandos. Então, é possível utilizar os operadores, né, para os testes condicionais, também em JavaScript, tá? E a sintaxe, então, é bem parecida com o C++, né? Então, a gente tem o if, a condição e a lista de comandos. Então, a diferença aqui a única coisa diferente seria então o resultado, né, que a gente pode ou escrever na própria página, tá, usando document.write ou o alert, tá? Vou até mostrar para vocês aqui nesse arquivo que nós estávamos trabalhando. Então, aqui no lugar do alert, a gente pode ter esse document.write, tá? E aqui eu escrevo então o resultado. Tem alguém que não faz algoritmos? Que aí eu vou comentar com mais detalhes o if, tá? Mas vamos relembrar um pouquinho mesmo assim. Porque o exercício hoje, então, vai envolver isso, tá? Então, o if a gente sabe que tem uma condição inicial. Se aquela condição ela não for verdadeira, então testa-se uma outra condição ou simplesmente dá uma lista de comandos, né, ou uma única instrução se a condição não for verdadeira. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo do slide, né, nós tínhamos aqui um valor 5, né, de inteiro, e aí ia testar se esse valor aqui ele é menor que 0, então valor negativo. Se o valor é maior que 0, valor positivo. Caso fosse 0 aqui no lugar do 5, o valor é 0. Então seria esse o comando, né? Caso nenhuma das anteriores fosse verdadeira. Então, o que acontece aqui? O valor é 5, né? E aí o algoritmo vai chegar aqui e vai testar. O valor é menor que 0? Não. Então, essa condição sendo falsa, ele vai acabar caindo aqui no else, né? Então, se esse valor não é menor que 0, então ele testa. O valor é maior que 0, né? Então, como aqui nós tínhamos o valor 5, o valor é maior que 0, então ele vai dar a mensagem que o valor é positivo. Se eu tivesse o 0 aqui, né, ele ia testar. O valor é menor que 0? Não. Aí ele ia testar. O valor é maior que 0? Não. Então, né, se nenhuma das anteriores é verdadeira, então
a instrução que ele imprimiria é que o valor é 0, porque nenhuma das anteriores era verdadeira. Agora, se eu tiver menos 1, ele vai testar a primeira condição. Menos 1 é menor que 0? Sim. Então, ele vai escrever para nós no HTML que o documento, que o valor é negativo. E aí, como essa primeira já foi verdadeira, né? Ele nem vai testar as seguintes. Então, o exercício aqui para vocês é para criar um formulário. Então, vocês vão poder utilizar aquele exemplo que eu estava fazendo aqui, né? Então, criar um formulário aqui no HTML. E esse formulário, ele vai conter 3 campos: o nome, a altura e o peso da pessoa. Com base, então, nessas informações, vai calcular o IMC e aí testar como é que está o IMC, então, dessa pessoa. Se for o resultado menor que 18,5, então, abaixo do peso ideal. Se for maior que 18 e menor que 25, o peso ideal. Então, aqui vocês vão utilizar aquela condição composta, né, em que a gente testa se é maior e, né, então tem que colocar o e lá, se é menor, tá? Então, essa atividade aqui eu gostaria que vocês fizessem hoje em aula, para mim auxiliar vocês e tirar as dúvidas referentes a essas questões aqui, né, de entrada de dados via HTML, tá? E a condição de if, né, do teste. Dúvidas até aqui, pessoal?